galerinha zen ou nem tanto? Estou de volta, demorei, mas voltei. Vocês devem ter percebido que eu passei umas semanas um pouco ausente daqui, do mundinho virtual, porque eu estava aqui do outro lado do mundo real, organizando algumas coisas, reorganizando outras, porque o tempo não estava tão fácil e a rotina também não estava colaborando, né? Mas estou de volta e hoje, extraordinariamente, não com um, mas com dois temas. Hoje a gente vai ter dois vídeos em sequência, porque esse tema que eu venho trazer para vocês hoje aqui, para os alunos de aulas presenciais, eu já trouxe durante o nosso período corriqueiro de acompanhar esses temas, né? Além de postar os vídeos aqui para vocês, eu costumo falar sobre esses temas com os alunos no final das aulas, colocar alguma observação, trazer alguma informação nova. Então esse tema, os alunos presenciais já tiveram a oportunidade de observar, de fazer parte de alguma forma. Então hoje a gente vai começar com Santosha, né? Nosso tema que significa contentamento, e depois nós vamos ter mais um tema com mais um Niyama, combinado? Então depois de ver esse vídeo, se já ainda tiver com força de vontade, se já quiser começar só esse tema, você acompanha só esse, semana que vem você acompanha o próximo, ou vê os dois em seguida, aí você se organiza e você decide, combinado? E partindo de Santosha, a gente tem que entender que esse tema do contentamento, olha aí, eu já tentei gravar esse vídeo umas 3, 4 vezes e todas as vezes acontece algum barulho muito pertinho aqui de onde eu tô, ou a gata lá em cima que tá na varanda, ou algum carro, ou moto, buzina, olha, aconteceu de um tudo. Mas aí a gente aproveita para praticar Santosha aqui, né? Durante a gravação do vídeo aqui ao vivo para vocês. E quando a gente fala desse contentamento de Santosha, a gente tá querendo dizer basicamente assim, olha, fique bem, good vibes, tudo é lindo, o mundo é maravilhoso, né? Não. Mas se você não conseguir ficar bem, a intenção da gente é ficar bem, é aprender a lidar com as coisas da melhor forma possível. Mas se não for possível ficar bem, que a gente aprenda pelo menos a ficar em paz com isso. E o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que nem todo momento vai dar certo, da gente estar de boa, da gente estar feliz, da gente estar reagindo bem, da gente estar agindo conscientemente. Às vezes a gente tá naquela energia ruim mesmo, a gente tá revoltada, a gente tá vivenciando um momento muito difícil em que nós estamos reagindo emocionalmente, a gente não tá conseguindo pensar racionalmente, então as coisas tendem a carregar todas essas emoções que a gente já tá sentindo. Isso geralmente, além de gerar as emoções negativas que a gente já tá carregando pelo momento em si, ele carrega junto de si uma culpa muito grande, porque a gente vivencia nessa fase cultural e social uma obrigatoriedade da felicidade que é angustiante, né? O mercado, a indústria da felicidade, na qual aulas de yoga, por exemplo, podem sim acabar se encaixando, ela ganha muito dinheiro querendo dizer pra gente que a nossa felicidade, o nosso bem-estar depende única e exclusivamente de nós. Então, olha, seja grato pelo que você tem, fica feliz, só agradece. Só que às vezes a situação em que você se encontra não tá dando nesse momento para estar agradecendo, né? A gente olha e quando a gente começa a observar a nossa volta, a gente diz assim, cara, eu sou uma pessoa horrível, porque tá todo mundo feliz e grato com o que tem gente que tem bem menos que eu, tem gente que tá doente, tem gente que tá numa situação financeira muito mais instável, tem gente que tá muito mal e tá conseguindo viver bem, por que eu não tô, né? E o advento das redes sociais acaba reforçando ainda mais esse ideal lindo, colorido, bonitinho, candy color, de que tá tudo fluindo super bem para todo mundo, exceto para você.
né? Mas a ideia de Santosha, em momento nenhum, é dizer assim, olha, fica só bem, te vira aí para ficar bem, né? A gente tem que entender que dentro desse passo desse niyama, a ideia é que a gente comece a aprender a lidar, até aquele jogo de cintura. Nossa, hoje eu levei uma topada com o meu dedo mindinho e eu tô aqui com o mindinho doendo e eu vou sair para trabalhar e talvez eu já carregue essa energia do mindinho doendo para a pessoa que eu vou encontrar ali na padaria, já trato mal a atendente, já gera uma reação em cadeia que vai acabar com todo aquele dia. E às vezes é um dia de decisões importantes e eu vou estragar com coisas que vão ter um resultado a médio e longo prazo, que foi um dedo mindinho batido. Quando a gente fala de Santosha, não deixar que uma coisa ruim, que um momento ruim, que uma circunstância ruim desabe toda a estrutura da tua vida, né? Mas ainda falando em tomada de consciência, a gente precisa entender que nesse processo existem outros fatores que independem da gente exclusivamente. Vamos lá. Uma pessoa que vem de uma família estruturada, uma família amorosa, uma família que acolhe, uma família que conversa, essa pessoa tem um preparo emocional diferente de uma pessoa que está sendo completamente negligenciada. Essa pessoa que cresce negligenciada, ela nunca vai conseguir simplesmente crescer aqui, tô iluminadão e agora eu vejo o mundo de uma forma totalmente diferente. A gente corre ainda o risco de romantizar o sofrimento de alguém, né? Porque essa pessoa sofreu muito e aprendeu a ressignificar aquilo, a sublimar aquilo. E nossa, como fulano é incrível, vamos beber do conhecimento dessa pessoa que sofreu tanto pra estar aqui dizendo uma coisa bacana pra gente. Então, é só esse fator, a forma como você cresceu, o que tipo de família você está inserido, só isso já te dá uma diferença muito grande do quanto você vai achar fácil ou difícil ser grato por isso. A sua classe social, a situação econômica do seu país, do mundo, aquela geração. Veja que gerações como as da Grande Depressão, eu não vou colocar fora a geração da gente, que a gente está vivendo um momento muito complicado, nacional e internacionalmente falando. Então, tudo isso interfere em quão contente você vai estar. Claro que interfere. Eu já falei com vocês em vídeos passados sobre aquele livro da Ditadura da Felicidade, em que o autor fala que é muito bom que as pessoas estejam abandonando essa visão idealizada de felicidade que a indústria da felicidade está querendo vender pra gente. Como assim a indústria da felicidade? Dora, pelo amor de Deus, tu não derruba isso não. Eu voltei. Como assim a indústria da felicidade? Indústria da felicidade. Aulinha de yoga, livro de autoajuda, coach, aplicativo de meditação guiada, tudo isso pode entrar sim na ideia de indústria da felicidade. Tudo que vendem pra gente como uma solução que vai te deixar mais feliz, que vai te trazer mais bem-estar. E essa indústria, ela não leva em consideração vários fatores que independem de você. Então, por que é bacana a gente entender e abandonar essa ideia de felicidade idealizada? Porque a gente precisa despertar. O nosso processo na autoobservação é um processo de despertar, de entender e se acolher no momento em que você não conseguir, inclusive, estar bem. E aí, para esses momentos, a gente precisa aprender a ter empatia por nós mesmos e dizer assim, caramba, eu não tô bem, mas eu consigo me acolher não estando bem. Eu consigo não me sentir culpado por não estar bem. Eu consigo me permitir não estar bem, tá com raiva, tá angustiado, tá triste, tá revoltada, e entender que isso faz parte da minha humanidade e o meu equilíbrio emocional, ele depende desse jogo de equilíbrio, de tô mais lá, tô mais aqui, eu aceito o momento em que eu não tô tão bem, porque aí no momento que eu estiver bem eu vou aprender a ter empatia e vou aprender a ter também
compreensão com outras circunstâncias e pessoas que estão em situações que elas viram para mim e dizem assim, eu não consigo estar bem, né? A gente precisa aprender a ser mais humano, a gente está perdendo isso ao longo dos anos. Santosha é sobre a gente aprender a deixar fluir. Um momento ruim acontece, a gente passa por ele, a gente sofre por ele, a gente sente aquela dor e a gente vai adiante, né? A gente aprende a ter humildade suficiente para dizer assim, cara, pra mim não tá sendo suficiente eu tentar lidar sozinho com isso. Eu preciso de suporte, eu preciso conversar com alguém, eu preciso de um terapeuta, eu preciso de um profissional da saúde mental para me dar suporte nisso aqui também. Também faz parte de Santosha dar esses passinhos aqui para dizer, opa, eu sozinho não tô dando conta, né? Não existe, e eu acho que quem está acompanhando esses vídeos já deve ter caído aquela fichinha de não existe um passo milagroso, né? Santosha é um contentamento que vai além das circunstâncias, é um contentamento que vai além, inclusive, de estar ou não contente. Complexo? Um pouco. Mas vamos pensar aqui. Se você ganhou uma promoção, vai mudar de cidade, morar numa cidade que tem uma qualidade de vida maravilhosa e vai ter um salário muito bom e, em tese, esse é um momento muito bacana e você olha ao redor e diz assim, tá, mas eu não tô conseguindo ficar feliz com isso. Na prática, aquilo que você deveria estar tão feliz e tão grato e tão não está sendo suficiente para que você se sinta grato. Acontece, às vezes você fica super feliz, super grato, às vezes não. E aí a gente vai gerar aquele ciclo de violência e agressão de, cara, eu não tô bem, tô me sentindo uma pessoa ruim porque eu não tô bem, tá todo mundo aqui no meu feed postando foto feliz da vida e eu não tô bem, eu não consigo ficar bem com isso. E aí eu gero esse ciclo que se repete e se retroalimenta, né? Ai, não, mas é dia dos pais e tá todo mundo postando foto com seu pai. Eu tenho uma relação muito difícil com meu pai e eu tô me sentindo pressionada a postar foto com meu pai porque tá todo mundo postando, mas aquilo tá me esmagando por dentro. E aí, como é que a gente lida com essas saias justas que a vida dá? Né? A gente se enfia de vez em quando. A gente consegue estar bem com o fato de não ter aquela relação tão boa? A gente realmente precisa fingir para o mundo alguma coisa que vai esmagar a gente mesmo? Não é simplesmente sobre escancarar para o mundo a nossa situação ou não, mas esse é um tema que eu falo muito porque a rede social é algo que já faz parte da nossa vida. E a imagem que a gente passa para o outro acaba sendo muito relevante da imagem que a gente tem da gente mesmo, né? Só cada um de nós, em cada situação que se apresenta, em cada momento, vai conseguir ter a resposta de e agora? Mas a gente precisa ir amadurecendo ao longo do processo para que a gente diga assim, tá bom, peraí, eu consigo ficar bem com isso? Eu consigo ficar feliz? Agora? Não. Eu consigo em algum momento? Não, isso é um assunto dolorido, isso é uma cicatriz que eu tenho desde não sei quando, isso é um trauma pra mim. Não consigo ficar bem com esse assunto. Ok, você não é obrigado a ficar bem com todos os assuntos. Caramba, tem gente que passa 15, 20 anos na terapia pra aprender a lidar com trauma e demora. E às vezes a gente passa a vida inteira lapidando uma coisa que inclusive independe da gente. Muitas vezes a gente não teve o cuidado que a gente precisava ter tido quando era pequeno. Muitas vezes a gente não foi protegido ou a gente foi traído por pessoas que a gente confiava e aquilo gerou uma reação em cadeia ao longo da nossa vida. E aí eu sou obrigada a partir de agora, porque o coach disse que eu tenho que ficar feliz, a ficar feliz. Não, eu não sou obrigada a ficar feliz. Mas seria bom para minha saúde que eu conseguisse simplesmente me acolher, que eu conseguisse trazer esse santosha para mim.
Mas tem um ponto que eu quero frisar aqui no finalzinho desse vídeo, né? Que não é apenas, não é exclusivamente sobre nós. A gente faz todo esse processo sobre nós mesmos para que a gente aprenda a se curar e doar para o mundo à nossa volta uma versão melhor de nós. Todos esses temas, inclusive muito fortemente Santosha, é para a gente aprender com a gente, se curar e partir para doar de si aquela melhor versão para o mundo à nossa volta, para que a gente consiga trazer um impacto positivo para o mundo à nossa volta também, né? Essa ideia egoísta de felicidade individual, ela é o que está nos adoecendo e causando essa pressão descomunal de caramba, não sei por que eu não tô contente nesse momento. Tá tudo fluindo bem na minha vida. O mundo lá fora desmoronando, o mundo péssimo, a violência lá em cima, as pessoas passando fome e você, meu Deus, mas tá tudo tão bem, por que eu não consigo ficar feliz? Caramba, às vezes é porque você tem empatia. Faz parte. Como é que a gente consegue impactar positivamente esse mundo? Esse mundo, essa sociedade que tá assim adoecida, não é verdade? Então, se você viu esse vídeo até aqui é porque você está gostando, já aproveita, dá uma curtida. Se tem alguém que você acha que está precisando assistir esse vídeo, está precisando ter contato com esse tema, já manda para essa pessoa também, né? E o nosso desafio da semana, porque a gente sempre arremata com um desafio, é trazer Santosha para o hoje. E aí é um desafio que a gente vai colocar diariamente, ao longo de uma semana. Todos os dias a gente vai trazer esse contentamento, mesmo para os momentos que a gente não tiver tão 100% assim. Se der para você ficar bem, independente das circunstâncias à sua volta, coloque isso em prática e veja como o fato da gente colocar em prática essa gratidão, esse pensamento mais positivo a respeito das coisas, ajuda a gente a vislumbrar o mundo de uma maneira mais positiva. Não porque a vida naturalmente vai ficar melhor ou você vai exercer um magnetismo das coisas boas para elas simplesmente grudarem em você. Não, é porque na hora que a gente vê o mundo de uma forma mais otimista, a gente percebe as coisas mais otimistas. É como se aqui eu resolvesse olhar por essa telinha que eu tô olhando aqui, todos os livros de capa vermelha. E aí meu olhar, ele vai filtrar e vai olhar diretamente nos livrinhos de capa vermelha que aparecerem aqui atrás. Aqui. E aí se eu cismar que eu quero olhar os livros de capa branca, meu olhar, ele vai se direcionar para todos os livros de capas brancas que tem aqui atrás, ou meio branca, sei lá, vai que é cinza. Mas você está conseguindo entender como o otimismo, ele é capaz de guiar o seu olhar para que você veja as coisas positivas? Aqui, mas a gente falou que tem vezes que a gente não consegue. Exatamente. E se ao longo dessa semana tiverem situações que não der para ver de jeito nenhum de forma positiva, acolha a si mesmo dentro da sua vulnerabilidade. O nosso desafio é trazer otimismo para o que dá. E para o que não dá, a gente trazer pelo menos paz. Fique em paz. Em ser humano. Combinado? Pessoal, namastê. Até a próxima e tchau, tchau.